Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos os participantes do primeiro Congresso Digital da OAB que nos acompanham nessa transmissão. Meu nome é Wilson Vedana, sou advogado público na AGU e conselheiro federal da OAB pelo Distrito Federal. E serei o moderador desse painel de número 109, que abordará o tema da proteção da advocacia em tempos de pandemia. E hoje nós temos a honra de ter conosco aqui 3 palestrantes que estão na linha de frente dessas atividades voltadas à proteção da advocacia nesse momento desafiador, como presidentes das seccionais da OAB nos seus respectivos estados. Antes de passarmos ao tema do painel, farei uma breve apresentação dos palestrantes com base nos currículos resumidos que foram fornecidos pela organização do evento. Nosso primeiro palestrante, o Dr. Alberto Antônio de Albuquerque Campos, é presidente da OAB Pará, formado em Direito pela Universidade Federal do Pará em 1990 e pós-graduado em Mandado de Segurança e Medidas Cautelares pela PUC São Paulo em 94. Dr. Alberto foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol e vice-presidente jurídico dessa mesma instituição. Em seguida, ouviremos o Dr. Luciano Bandeira Arantes, que é presidente da OAB do Rio de Janeiro. O Dr. Luciano graduou-se em Direito pela PUC-Rio em 94, com especialização em Direito Empresarial pelo IBMEC Rio, sendo reconhecido pela sua particular expertise no patrocínio de ações cíveis e empresariais nas justiças estadual e federal e na assessoria preventiva a clientes corporativos. Também foi presidente da subseção da Barra da Tijuca antes de assumir a presidência da seccional do Estado. Por fim, ouviremos o Dr. Raimundo Cândido Júnior, presidente da OAB de Minas Gerais. Dr. Raimundo é advogado e professor, tendo obtido sua graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 74, onde foi premiado como o melhor aluno de Direito e de Processo Civil do seu curso naquela universidade. É também doutor em Processo Coletivo pela Faculdade de Direito da UFMG. O tempo do nosso painel é de 1 hora, sendo que o tempo máximo para cada apresentação será de 20 minutos. Sem mais delongas e agradecendo a presença de todos, passo, então, a palavra ao nosso primeiro palestrante, Dr. Alberto Antônio de Albuquerque Campos, para a sua exposição. Algumas poucas dificuldades, nos aprimorando ainda com a utilização dessas ferramentas, que, na verdade, sempre existiram, né? Já estavam há algum tempo aí à disposição de todos nós e que não utilizávamos. Foi preciso vir a pandemia para que fôssemos forçados a fazer esse tipo de diálogo e de conversa. Lembro que nós nunca conseguimos atingir um público tão grande da advocacia e mesmo da sociedade nos nossos eventos aqui na seccional do Estado do Pará. E agora estamos tendo a oportunidade de alcançar realmente um número significativo de advogados e advogadas por todo o país. Isso veio
em razão dessas plataformas e em razão também de sermos forçados a utilizar a virtualidade. Mas eu queria desejar a boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo, e como anunciado pelo ilustre colega, moderador, nosso conselheiro federal pelo Distrito Federal, Wilson Vedana, eu, na verdade, aprendi ontem, participando de uma palestra, em um evento, pela Comissão de Proteção aos Deficientes Físicos daqui da OAB Pará, de que nós devemos, na verdade, nos apresentar também preocupados em mostrar o ambiente em que nós estamos, para que aqueles que tenham dificuldade de visão saibam exatamente como é que nós estamos. Então, eu quero me apresentar, como dito pelo Wilson Vedana, eu sou Alberto Campos, presidente da OAB Pará, sou branco, tenho cabelo preto, estou vestido com terno azul marinho, gravata também azul marinho, e atrás de mim há uma parede em azul claro, na qual consta a frase em letras douradas: a advocacia não é profissão de covardes, do saudoso jurista Sobral Pinto, pois estou no plenário da OAB Pará. Eu queria cumprimentar meus colegas de painel, conselheiro Vedana, o presidente Raimundo Cândido, da OAB de Minas Gerais, e Luciano Bandeira, meu querido e fraterno amigo da Seccional do Rio de Janeiro. Ambos aguerridos presidentes e que têm dedicado muito de suas vidas ao engrandecimento da nossa instituição. Realmente não está sendo fácil. E o tema desse painel, proteção da advocacia em tempos de pandemia, nos traz a reflexão, nem a propósito, da célebre frase que está aqui no plenário da OAB Pará em destaque. Pois, no atual momento, creio que ela representa a verdadeira face da advocacia. É preciso, mais que nunca, ter coragem para o exercício da advocacia nesses tempos de pandemia. Em uma realidade pela qual nunca passamos e que um dia, ou do dia para a noite, nos foi imposta. Eu lembro que, inclusive, lá atrás, quando implantaram o processo judicial eletrônico aqui no estado do Pará, também fomos forçados, do dia para a noite, para mudar a forma do exercício da advocacia. É imprescindível lembrar que a ordem, ou a advocacia, na verdade, ela é indispensável para o exercício do judiciário, da justiça como um todo. Ela está prevista como indispensável lá no artigo 133 da Constituição Federal. Então, eu vou ainda guardar, por muito tempo, nas minhas lembranças, uma data, 4 de março de 2020. Foi nesta data que o Estado do Pará, através de um decreto, decretou o chamado lockdown. Ou seja, fechou-se tudo, comércio, bancos, órgãos públicos, seguindo, obviamente, a orientação dos profissionais da saúde. Mas a advocacia, ela não poderia simplesmente cruzar os braços, não poderia fechar as portas, exatamente porque se constitui em uma atividade essencial. E assim, a OAB Pará fez ver aos mandatários estaduais e municipais, embora nem fosse necessário, pois há o mandamento constitucional, de que havia, na verdade, a necessidade de, nos decretos de restrição de locomoção e de isolamento social, ficar demonstrada a essencialidade da advocacia. Aqui, meus colegas que estão assistindo, meus colegas aqui de bancada, eu quero fazer um parêntese para elogiar os 25 presidentes de subseções do Estado do Pará. Foram verdadeiros representantes da advocacia no interior desse nosso estado de dimensões continentais. Como o nosso Pará, que possui essa advocacia aguerrida. Essas lideranças obtiveram sempre dos gestores de cada município, de suas circunscrições, a aquiescência para o pleito de considerarem a essencialidade da advocacia em seus decretos. Não poderia
também deixar de dizer que, para garantir que o exercício da advocacia e, por via de consequência, a cidadania fosse respeitado em um estado de exceção sanitária como vivemos, sendo imprescindível que nós fortalecêssemos a nossa comissão de prerrogativas. Eu acredito, inclusive, que os meus colegas aqui de bancada, certamente em suas seccionais, utilizaram também a mesma conduta para proteger o livre exercício da profissão, principalmente nesse período. Nós, aqui no Pará, não selecionamos, nós solicitamos aqueles colegas que pudessem e que não tivessem aquelas comorbidades, que se dedicassem especialmente à comissão de prerrogativas nesse momento de pandemia. Era preciso, além de não ter comorbidades, mas também esses colegas, advogados e advogadas, serem dotados de muita coragem. Coragem para assumir a missão de, qualquer dia e em qualquer hora, se dispor a sair do isolamento social imposto, correndo o risco de contaminação para fazer respeitar o livre exercício profissional, não seu, mas do seu colega. E o que se viu aqui no Pará foi exatamente isso. Desde uma negativa de acesso a inquérito em uma delegacia de polícia, passando pelo acompanhamento de flagrantes de abuso de autoridades, nossos colegas da Comissão de Prerrogativas atuaram com destemor, se transformando, na minha visão, de dirigente de ordem e de advogado criminalista com mais de 30 anos de exercício da advocacia no principal mecanismo de proteção do exercício da advocacia nesse período de pandemia. Mas não era somente garantir o exercício da advocacia, ainda que reduzido, ainda que mínimo. Também havia necessidade de se garantir, nesse período, que, em relação aos processos em andamento, os prazos fossem suspensos. Ainda que tal medida trouxesse, em uma primeira visão, outro problema, pois aqui no Pará, a quantidade de processos físicos em andamento ainda é absurda, e a consequência natural dessa paralisação resultaria em uma morosidade ainda mais evidente aos olhos dos jurisdicionados. Porém, era necessário que resguardássemos, por exemplo, as nossas colegas advogadas, que por conta da pandemia e do isolamento social estariam, como estavam no início da pandemia, submetidas a uma jornada de trabalho absurda, pois em casa, uma boa parte delas com filhos, sem poder levá-los à escola, tendo que cumprir prazos utilizando uma terceira jornada de trabalho. A atuação do Conselho Federal, nesse particular, foi fundamental, acolhendo e encaminhando os pleitos, todos, aliás, das seccionais, quando a reivindicação dizia respeito ao funcionamento do judiciário, observando a particularidade de cada região, de cada estado, pois são diferentes, completamente diferentes. O nosso próprio estado do Pará, inclusive, possui realidades diferentes de uma região para outra. Essa, aliás, a grande dificuldade que nós possuímos para fazer este trabalho de defesa da advocacia. O tamanho do estado do Pará, as diferenças das regiões do estado do Pará, que, inclusive, possuem, em relação à pandemia, à contaminação, situações diferenciadas de níveis de contaminação. Pará, ele não... Aqui a ordem, na verdade, ofereceu medidas assistenciais para a advocacia. Foram implantadas, menos, aliás, inclusive, do que nós desejávamos, mas por uma questão de orçamento, obviamente, de respeito, de preservação do orçamento da ordem, não podemos ir além. Mas isso não foi o essencial. O essencial era conseguirmos manter de pé a ordem dos advogados. E
foi imprescindível neste momento, isso é opinião particular minha, e acredito que da boa parte da advocacia da seccional do Estado do Pará, ter à frente do Conselho Federal um líder como o presidente Felipe Santa Cruz. Esse nosso líder, esse nosso presidente, ele segue à risca aquele mandamento inserido no artigo 31, parágrafo 2º do nosso Estatuto. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Essa é a essência da advocacia e nosso maior objetivo ao buscar ferramentas de proteção da advocacia, como, por exemplo, a luta constante que passou por diversos mandatos da ordem até chegarmos à Lei 13.869 de 2019, que finalmente criminalizou a violação de nossas prerrogativas e foi importante ferramenta para que a nossa Comissão de Prerrogativas atuasse nesse período de pandemia. Mas a pandemia, colegas, ela nos trouxe, mais uma vez, aquela realidade para a qual não estávamos preparados. Assim, como falei anteriormente, tempos atrás, fomos praticamente obrigados a recepcionar o outrora famigerado processo judicial eletrônico, que fez com que a OAB, para proteger o exercício profissional, assumisse a responsabilidade de, em um curto espaço de tempo, treinar a advocacia para esse novo momento, não sem antes buscar no judiciário medidas que atrasassem a implantação, justamente para dar tempo a essa adaptação. Agora, igualmente, estamos diante de outra realidade, a virtual. A virtualidade do judiciário, concessões nos tribunais, sustentações orais, virtuais, que destaque-se, pelo menos aqui no Pará, queriam fosse realizada apenas com áudio e não por vídeo, e não fosse a pronta intervenção da OAB, essa violência ao livre exercício profissional havia se configurado. Em um primeiro momento, se mostrou, tal qual o PJE, repita-se, excludente, e ainda está, pelo menos para parte da advocacia, e estamos lutando para a reversão, ou ao menos a adaptação dessas plataformas que estão sendo utilizadas pelo judiciário de uma maneira geral. Em primeiro, por força do isolamento social, a virtualidade excluiu a advocacia mais jovem e aquela que ainda não possuía e continua sem possuir a tecnologia ao seu alcance para atuar no mundo virtual, pois valia-se dos espaços de coworking que a OAB disponibiliza e que, por óbvio, encontravam-se fechados, então, por conta desta pandemia. Então, aí se configura mais uma luta da instituição para a proteção dessa parcela da advocacia. Dar a eles as condições de resistir advogando, até que fosse prudente a reabertura dos espaços ora referidos, o que aqui, no Pará, se deu há pouco tempo, mais precisamente há 2 semanas atrás. E, em segundo, medidas que a OAB ainda vem protagonizando nos tribunais, para que essas ferramentas tecnológicas não venham por excluir os advogados e advogadas deficientes. Por conta da virtualidade, o judiciário precisa adaptar os sistemas para tornar possível a esses colegas, com todas as dificuldades que possuem, mesmo na advocacia, digamos, presencial, que sejam eles amparados também no judiciário virtual. Não posso esquecer de citar o trabalho, já que estamos falando de proteção à advocacia, da Escola Superior da Advocacia, visto que também considero a qualificação profissional um instrumento importante para o exercício da advocacia com qualidade. E a nossa ESA vem realizando lives quase que diariamente, trazendo, através dessas plataformas virtuais, oportunidade para que a advocacia aproveite o momento de isolamento social e retorne, e quando retornar ao novo normal,
o fará com mais qualificação, fortalecendo e enriquecendo os quadros da nossa OAB. Já me encaminhando para a conclusão, pois o tempo é curto e eu quero deixar para os meus colegas de bancada, para ouvir os meus colegas de bancada, as experiências que eles estão passando nas suas seccionais, grandes seccionais, para repetir mais uma vez que o nosso estado, o estado do Pará, ele possui dimensões continentais e a contaminação ela difere de região para região. Em algumas, aqui como a região metropolitana, já há evidentes sinais de controle da pandemia. E em outras, ainda com índices elevados de contaminação, é preciso que todos nós tenhamos a consciência de que, até pela sua essencialidade, a advocacia no Pará, como em todo o Brasil, através da OAB, irá continuar pugnando pelo retorno do judiciário como um todo, dentro do possível e observadas as orientações dos órgãos de saúde, em atendimento presencial. E, enquanto isso não for possível em todo o Estado, que se faça no Pará o retorno gradual por regiões, dependendo do avanço da contaminação em razão da pandemia. Exorto o TRT da 8ª região ao retorno do atendimento presencial, ao TRF da 1ª região, que olhe as circunscrições também com suas particularidades e não tome decisões acerca do retorno olhando índices do Sudeste e Nordeste do país, pois diferem em muito dos da região Norte, ou ao menos que deixe essa decisão para a deliberação das respectivas circunscrições. E onde não for possível o retorno, que o Judiciário disponibilize um canal virtual para a entrevista da advocacia com a magistratura, não por e-mail, como estão praticando, mas utilizando plataformas que possibilitem o cumprimento em sua totalidade das nossas prerrogativas. Ainda a entrevista pessoal, ainda que virtual, com a magistratura, é imprescindível para o exercício da advocacia. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao convite, obviamente, da equipe, e parabenizar o amigo Rony Prius Duarte, toda a equipe que participou da organização do evento, da magnitude do evento, destacando a participação da nossa diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, professora Luciana Gluck-Pou, bem assim da diretoria do Conselho Federal, na pessoa do nosso querido Felipe Santa Cruz. Não se antes dizer que é muito importante para nós aqui da região Norte sermos ouvidos pelas instâncias do judiciário que estão a decidir a respeito do retorno, ainda que o retorno seja gradual. A advocacia no estado do Pará, ela não suporta mais o isolamento, não suporta mais a morosidade do judiciário nos tempos de pandemia. Todos nós reclamamos da morosidade do judiciário em tempos normais. Em tempos de pandemia, ficou ainda mais evidente essa dificuldade, essa letargia. Nós precisamos combater isto juntos. E, antes de terminar, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo ainda a lealdade que o Felipe Santa Cruz e sua diretoria têm prestado a todas as seccionais, notadamente ao OAB Pará. Quero aqui aproveitar o momento para me solidarizar com todas as mulheres que sofreram e, neste momento, estão sofrendo violência doméstica por conta desse estado de pandemia. A vocês, a minha solidariedade. Muito obrigado, doutor Alberto, pela exposição. Vamos passar agora ao nosso segundo palestrante, doutor Luciano, para que continue falando sobre esse grande desafio que é proteger a advocacia em tempos de pandemia e em como a profissão da advocacia sairá transformada, quais adaptações necessárias para essa nova normalidade para a qual estamos voltando. Doutor Luciano, por favor, fique à vontade.
Obrigado, Wilson, pelo momento de fala. Difícil falar depois do Alberto, né? Eu acho que ele esgotou o assunto. Da próxima vez, eu vou pedir para o Conselho Federal me botar primeiro, né? Que aí fica mais fácil, né? Falar depois de alguém um presidente tão atuante que pontua tão bem, é realmente um trabalho difícil. E tenho certeza que seremos todos superados pelo presidente Raimundo Cândido, que esse é um ideal que todo presidente seccional um dia quer chegar a ter essa capacidade, essa competência do presidente Raimundo Cândido de Minas Gerais. Mas dizer aqui, a minha máscara está aqui, eu só não estou usando a máscara como presidente Raimundo, porque eu estou num ambiente controlado dentro do meu escritório, mas a máscara é importante que todos se protejam para que a gente possa superar essa pandemia de forma a melhor possível. Realmente é uma situação muito grave, uma situação inesperada, e a ineditude, o inesperado, tudo que aconteceu nesse momento demanda a reinvenção. E a Ordem dos Advogados, e aqui eu já agradeço o convite ao Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz, pela organização desse belíssimo evento e a importância que nós temos no apoio das novas tecnologias. Como o Alberto falou, a pandemia, esse novo normal, ele impôs uma aceleração da utilização das novas tecnologias. Mas isso preocupa muito. Preocupa porque não há ainda uma sistemática perfeita, adequada, debatida e nem estabilizada de como essa tecnologia está sendo utilizada. Apesar dos normativos, das orientações, que são absolutamente genéricas do Conselho Nacional de Justiça, a gente vê que cada tribunal acaba atuando de uma única forma. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que não é positivo, porque deixa o advogado que atua em vários tribunais, muitas vezes atua em mais do que uma comarca, em mais do que um estado, deixa o advogado ou a advogada com uma dificuldade muito grande de adaptação nesse momento. E como é que a Ordem dos Advogados, ao nosso sentir, e como nós estamos atuando aqui no Rio de Janeiro, da mesma forma que o Alberto, ao lado da advocacia, comprando e fazendo as boas lutas da advocacia, mas primeiro num olhar de garantir a realização do trabalho da advocacia. Advogados e advogadas, eles vivem do seu trabalho, do seu atuar, e isso demanda, sem sombra de dúvida, na maior parte da advocacia, os tribunais funcionando plenamente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma realidade do Tribunal de Justiça, o Tribunal Estadual, reabrindo paulatinamente com as devidas medidas de segurança. Uma perspectiva da Justiça do Trabalho de reabertura, provavelmente final de agosto, início de setembro, e da mesma forma a Justiça Federal. Mas o importante, e a defesa da advocacia nesse momento, e é algo que está muito claro para a Ordem dos Advogados, é garantir esse exercício profissional. E esse exercício profissional, a garantia, passa muito pela necessidade de termos canais adequados para que os advogados e as advogadas possam despachar diretamente, ter o contato direto com o magistrado. Ter esse contato é fundamental, porque nada, nenhum e-mail, nada vai substituir o contato, a exposição dos fatos feita pelo advogado e pela advogada diretamente ao magistrado, olhando nos olhos. Então, a disponibilização de plataformas que garantam esse acesso para que os advogados e as advogadas possam fazer o seu trabalho, ou a defesa dos seus clientes. Então, isso é fundamental. E aqui no Rio de Janeiro há uma luta muito grande para garantir essa plataforma. E, como eu disse, existem modelos diferentes, e o que é muito ruim, a gente entende que o ideal seria que houvesse uma normatização, um único sistema para todos os tribunais. Mas a Ordem vai lutando,
vai lutando em cada um dos tribunais e conseguindo estabelecer. No Tribunal de Justiça, agora, a Corregedoria já emitiu um normativo estabelecendo que, através das plataformas, essas plataformas, como nós temos aqui, o Zoom, Teams, todas essas, infinidade, Cisco, Webex, disponibilizadas pelo CNJ, os magistrados, mediante solicitação, têm o dever, têm a obrigação de atender, marcar dia e hora para atender os advogados e as advogadas, ouvir as suas colocações e, após, assim, poder decidir. Isso é muito importante, isso está sendo muito importante para a advocacia aqui do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que não é só isso. Os advogados e advogadas foram muito fragilizados, como o Alberto falou, e nós temos processos físicos ainda. E os tribunais que continuam fechados, e alguns, até o Tribunal de Justiça, que já retomou o processo de abertura, os advogados ficaram impossibilitados porque os sistemas de processo eletrônico não cuidaram dos processos físicos. Isso é uma chaga que vai ficar da pandemia para a advocacia e, principalmente, para a sociedade como um todo. Nós sabemos da dificuldade que o judiciário tem de cumprir aquele preceito constitucional por vários fatores. Em hipótese nenhuma está se dizendo que é algo intencional, que é uma vontade do Poder Judiciário, mas são vários fatores e que, de fato, a gente sabe que aquele princípio constitucional da duração razoável do processo, ele é muito pouco observado, de longe, não é cumprido pelo Poder Judiciário no Brasil como um todo, no Rio de Janeiro especialmente. Então, agora, com essa dificuldade da pandemia, nós temos que os processos físicos ficaram ainda mais atrasados. Por isso, a Ordem atuou junto aos tribunais, permitindo, inclusive, e aí com o apoio da Ordem, que se auxiliasse no processo de digitalização e transformação desses processos físicos em processos digitais, para que não impedisse a atuação, o dia a dia do trabalho dos advogados e não prejudicasse ainda mais o destinatário final da jurisdição, que é o cidadão. Então, esse é outro aspecto que nós estamos no dia a dia lutando para conseguir avançar para a advocacia e avançar para a cidadania. Mas o início, eu lembro bem que no início dessa pandemia foi muito confuso, muito difícil. Quando nós não tínhamos, como algo muito novo, nós não tínhamos, e ninguém tinha, a percepção completa dos efeitos dessa pandemia. O que hoje, olhando pelo retrovisor, é mais fácil compreender a gravidade que essa pandemia impôs à vida de todos nós. Mas naquele momento havia uma dificuldade, havia uma discussão de como se fazia, se era razoável o fechamento dos tribunais, se era razoável as suspensões dos prazos. Mas a gente vê hoje que essas medidas, naquele momento, elas foram importantes. E, paulatinamente, a sua retomada. Porque, e aí o Alberto tocou em algo muito importante, advogados e advogadas ficaram, muitas vezes, com sua atuação profissional absolutamente prejudicada. Nós não temos, pelo menos no nosso estado ainda, no Rio de Janeiro, nós temos as escolas, as creches fechadas. Então, os advogados e as advogadas em casa, tendo que dar aquela atenção diária total a crianças, aos filhos, crianças muitas vezes pequenas, em idade escolar, idade de creche, o que consome muito da energia e da possibilidade de tempo desses profissionais atuarem. Não é razoável achar que é possível cuidar de crianças de 2, 3, 4, 5 anos de forma integral dentro de casa e ainda ter a capacidade de despachar prazos e realizar um estudo mais aprofundado. Então, esse momento, a Ordem dos Advogados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos que ir ao CNJ buscando essa proteção para a advocacia, mas sempre com o cuidado de privilegiar, e aí é o mais importante. E é uma compreensão que o Poder Judiciário tem que ter. Privilegiar a manifestação dos advogados e das advogadas. Se há a possibilidade ou não
da condução e da utilização dessas plataformas para que se continue tocando o dia a dia dos processos. Então, indagar aos advogados, com a concordância dos advogados, sabendo da necessidade dos seus clientes e das suas possibilidades de exercer plenamente a sua profissão, exercer de forma livre, de forma completa a sua atuação no processo judicial, é que as situações de fluência de prazo, realização de audiências por videoconferências ou de julgamentos por videoconferências devem ser realizados, mas sempre consultando os advogados e as advogadas que vão poder mostrar a dificuldade ou não. Isso não pode ser, de forma nenhuma, um instrumento de afastamento da advocacia do dia a dia dos tribunais. Essa é uma preocupação muito grande da Ordem dos Advogados e esse, eu acredito, que é o principal fator no que tange o dia a dia dos processos, o dia a dia da profissão, uma prerrogativa da advocacia que não está sendo observada e demanda uma luta muito grande, uma luta que, por enquanto, estamos conseguindo avançar, estamos conseguindo vencer. Então, a realização de audiência por videoconferência, eu tenho as minhas críticas a isso, acho que pode ser um avanço quando você faz uma conciliação, uma mediação, mas tenho críticas e acho muito difícil a conceber as audiências de instrução e julgamento por videoconferência quando você trata da oitiva de testemunhas, e está aqui o Alberto, um grande criminalista, quando você vai ouvir uma testemunha, um policial militar, e aqui no Rio de Janeiro querem impor que o policial militar seja ouvido pelo advogado durante a audiência, dentro do quartel da Polícia Militar. É algo que, ao meu sentir, é algo que não é adequado ao sistema e prejudica muito o cidadão, prejudica muito a atuação dos advogados e das advogadas. Por isso, nós continuaremos lutando, enfrentando esse problema que é, sem dúvida nenhuma, muito grave para a advocacia do nosso Estado e para a advocacia brasileira. Agora, já me encaminhando aqui para o final, não sei quanto tempo tem, não estou acompanhando o tempo aqui, mas acho que devo ter já uns 15 minutos já. É isso. Então, o Wilson aqui está me ajudando. Mas, para o final, eu queria pontuar uma coisa. Tudo passa. Essa pandemia vai passar. Essa pandemia será superada. Será superada pela ciência, será superada pela sociedade, será superada por homens e mulheres de boa vontade, será superada pela advocacia. Nós temos que investir na advocacia para que a advocacia esteja preparada para aproveitar tudo que nós teremos após esse momento de pandemia. O investimento em formação, as ESAs estaduais, a ESA nacional, dirigida pelo nosso Rony Preus Duarte, que é ex-presidente da OAB de Pernambuco, está fazendo um trabalho excepcional, as ESAs de cada estado, que estão fazendo um trabalho de dedicação. Mas aqui na OAB do Rio, nós temos mais de 2.000 horas disponíveis de cursos e palestras disponíveis, feitas pela ESA, pela OAB, pela Caixa de Assistência para a advocacia aprofundar os seus conhecimentos sobre os mais diversos temas. O investimento nisso é importante na formação, porque eu tenho certeza que a advocacia, os advogados e advogadas serão fundamentais para a reconstrução desse contrato social da sociedade brasileira nesse período pós-pandemia. Nós vamos ter que redefinir pactos, redefinir contratos em todas as áreas, seja na área trabalhista, com essa profunda modificação, com alteração de princípios que se imaginava intransponíveis, como a redução de carga, a redução de salário, na área civil, na área empresarial, as recuperações judiciais, as questões imobiliárias, os contratos bancários, na área tributária, na suspensão de pagamento de tributos, na previdenciária, que já crescia muito e vai crescer ainda mais, que naturalmente, no momento de dificuldade, o cidadão procura ainda mais assistência social, e as possibilidades de inovação da Lei Geral de Proteção de Dados. O país
vai precisar de advogados e advogadas, seja diretamente nos processos judiciais que decorrerão naturalmente desse momento conturbado, ou seja, nas soluções alternativas de conflitos, como a arbitragem e a mediação. A advocacia será, mais uma vez, fundamental na superação desse momento de dificuldade no nosso país. E cabe à Ordem dos Advogados estar ao lado de advogados e advogadas que vão fazer a diferença no futuro do nosso país. Eu estou muito feliz em estar aqui participando com vocês, com grandes personalidades, nomes do sistema OAB, e poder dividir um pouco das impressões que a gente vê no dia a dia e a gente absorve na defesa da advocacia. Muito obrigado muito obrigado. Desejo a todos muito sucesso nesse período posterior e vai passar. Cuidem-se, protejam-se, usem a máscara. Luciano, muitíssimo obrigado pela excelente exposição. E, de fato, essa nova normalidade para a qual a gente caminha não pode calar aquilo que está na essência da nossa profissão, advocar e dar voz. Então, não pode calar essa voz da advocacia, e o sistema OAB tem um papel importante a cumprir nisso. E, sobre isso, já chamo, então, o nosso próximo palestrante, doutor Raimundo, para que fale sobre a sua experiência à frente da OAB-MG, quais as medidas e de que forma a OAB tem atuado no seu estado para não deixar calar a voz da advocacia. Doutor Raimundo. Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro das montanhas de Itabira, está imortalizado na praia de Copacabana, numa estátua em que ele contempla o mar. E Carlos Drummond de Andrade dizia que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E hoje, caríssimo Wilson, ilustre conselheiro federal pelo Distrito Federal, que Minas Gerais, por Uberaba, emprestou a Distrito Federal, caríssimo presidente Alberto Campos, da nossa seccional do Pará, caríssimo presidente Luciano Bandeira Arantes, da nossa seccional do Rio de Janeiro, há uma pedra no meio do caminho de todos nós, sobretudo os advogados. E esta pedra se chama Covid-19. Sócrates já dizia, eu só sei que nada sei. E hoje ninguém sabe nada a respeito desta pandemia. Nem a classe médica, nem as entidades sanitárias têm conhecimento das consequências até onde isto vai. Então, nós temos que exercitar a paciência, que é a ciência da paz, para não tomarmos ações equivocadas que possam não redundar nas soluções desejadas. Eu quero dizer a todos que este é o 5º mandato que eu exerço na presidência da OAB de Minas Gerais. E por que me pergunto, por que tanto tempo? Porque eu faço o que os advogados querem. Eu sou um mandatário, sou um cumpridor de ordem dos mandantes, que são os advogados. E os advogados das Minas Gerais, hoje, com essa pandemia, eles querem o funcionamento dos processos físicos. Os processos eletrônicos em Minas Gerais, que são a minoria, poucos processos eletrônicos, estão andando, os prazos estão correndo. Mas os processos físicos, na sua grande maioria, estão paralisados. Nós tivemos aqui no nosso Tribunal de Justiça, no mandato passado, terminou agora no meio do ano, um presidente do TJ que se preocupou em ficar construindo fóruns em todo o Estado. E na contramão da realidade que nós estamos vivendo. Hoje, nós não precisamos de fóruns grandes e modernos, porque a realidade é o processo eletrônico, que não demanda espaço, não demanda nada disso. Se ele tivesse se preocupado em equipar os fóruns com aparelhamento necessário, placas de acrílico, álcool gel, máscaras, para proteger os advogados e os que forem lidar ao fórum, ele teria feito um gasto muito menor e muito mais efetivo para a realidade da advocacia. Não. Inaugurou com pompa e circunstância vários fóruns, mais de 40, às vezes lançando pedra fundamental. E depois arquitetou a posse do seu sucessor no Palácio das Artes presencial. Houve uma grita geral da classe, nós, advogados, não podemos ter os nossos processos físicos movimentados, mas o tribunal pode fazer uma posse festiva no Palácio das Artes. A imprensa repercutiu muito isso, houve um recuo, mas a posse foi feita presencial. A festa foi afastada e a solenidade aconteceu. Nós temos aqui no nosso Tribunal de Justiça uma Câmara, 18ª Câmara Civil, que está realizando sessões presenciais.
Eu já participei de 2 com mais de 40 sustentações orais. No grande auditório do tribunal, com espaço adequado, com todo mundo observando a distância, o isolamento, e tudo deu muito certo. Outras sessões estão sendo realizadas por videoconferência. Tudo bem, está indo bem também. Embora alguns advogados, sobretudo os mais antigos, tenham suas dificuldades de operar essa nova tecnologia. Eu me lembro que eu comecei na máquina de escrever manual, depois passei para a máquina elétrica, depois para a eletrônica, e hoje todo mundo nem se lembra mais disso, viraram essas máquinas peças de museu. Eu costumo dizer, sobretudo, para os jovens advogados, que são a grande maioria nesse Brasil. E eu, aqui em Minas, idealizei pela primeira vez a criação da OAB Jovem, exatamente para fortalecer os jovens advogados, para que eles começassem a tomar conhecimento da nossa OAB desde cedo, porque o futuro seria gerido por eles. Dr. Luiz Cláudio Chaves foi o primeiro presidente da OAB Jovem, hoje é o nosso presidente da Caixa de Assistência, mas foi tesoureiro da Seccional Mineira, vice-presidente da Seccional Mineira, presidente da Seccional Mineira, vice-presidente da OAB do Brasil. Então, nós temos que abrir espaço para os jovens. E os jovens têm que entender isto. Têm que entender que a Ordem dos Advogados do Brasil, a função dela não é arrumar cliente nem honorários para os advogados. Porque na hora que faltam os clientes, faltam os honorários, a culpa é da OAB, transformada na GENI. A OAB não tem este papel. E reclamam do valor das anuidades que pagam, como se as anuidades fossem caras. Uma anuidade que, dividida, dá, em Minas Gerais, R$80 por mês. Ah, muito caro e tal, etc. Vai na pizzaria na esquina, quando puder ir, porque a pandemia não deixa, e toma lá um chopp, a pizzaria, você já está pagando a sua anuidade. Nós, aqui em Minas, estamos organizando a anuidade zero, que está em funcionamento em breve tempo, e o advogado fazendo compras aí com o seu cartão de crédito, no final vai ficar sem pagar a anuidade. Mas é preciso que tenha consciência que a palavra advogado, advocatus, quer dizer vocação, chamado. Então, o que está acontecendo, que nós da OAB temos que nos preocupar com isso, é a proliferação indiscriminada de faculdade de Direito. Então, são muitas faculdades, a facilidade de formar no curso de Direito é enorme, então se formam sem nenhuma vocação. E vamos usar a advocacia para fazer bico. E aí nós temos em Minas Gerais, por exemplo, 125 mil advogados. Ah, tem lugar para tanta gente? Para quem seja efetivamente vocacionado, tem lugar. Não tem dúvida nenhuma que tem lugar, ele vai dar conta. Agora, não pode ficar achando que o papel do OAB é arrumar clientela para ele, honorários para ele, porque esse não é o papel do OAB. Nós aqui temos dado a nossa assistência aos advogados. Uma coisa muito importante do nosso sistema é a união da diretoria da Ordem com a diretoria das caixas de assistência. Nós sabemos que no nosso Brasil tem seccionais em que um não conversa com o outro, um demanda contra o outro. No mandato passado aqui em Minas Gerais aconteceu isso de forma desastrosa. A Ordem chegou a ficar com 44 milhões de dívidas. Nós honramos nesse compromisso e pagamos todas. Agora não, com o Luiz Cláudio na presidência da Caixa de Assistência, nós temos uma administração harmônica e que já conseguimos aí disponibilizar 20 milhões de reais até o final do nosso mandato para poder acudir às subseções e os advogados nos seus anseios. Nós, para aqueles advogados mais necessitados, estamos disponibilizando até cestas básicas, porque não dizer, porque a realidade da advocacia é essa, desse empobrecimento lamentável. Nós estamos organizando em todas as nossas subseções, são 240 subseções, estamos organizando salas virtuais, para que os advogados possam participar de audiências virtuais e sustentações orais dessa sala, disponibilizando, porque nem todos os colegas têm a condição financeira adequada para fazer isso acontecer. Então, isso nós estamos colocando, vamos colocar à disposição de todos os advogados em pouco tempo. Agora, a nossa briga maior com o Tribunal de Justiça é exatamente para a volta dos processos físicos. Aqui em Minas, alardeou-se agora que no dia 3 de agosto haveria a volta apenas interna, para que os servidores começassem a se organizar, e no dia do advogado, que é o dia 11 de agosto, aí sim voltar o andamento dos processos físicos, mas por etapas. Primeiro, as causas de direito de família e assim por diante. É pouco, mas é alguma coisa. Agora, nós conseguimos, com alguns juízes de bom senso no interior do Estado, mais de 70, que eles estão permitindo que os nossos colaboradores da OAB, porque temos salas em todos os fóruns, estão permitindo que os nossos colaboradores, a pedido dos advogados interessados, tenham acesso aos processos físicos, façam a digitalização, passem para os advogados, para que os advogados possam cumprir os prazos. Porque hoje está muito bonitinho, o Poder Judiciário fica divulgando aí para dizer que está trabalhando, despachamos 1 milhão de processos, temos 1 milhão de sentenças, não sei quantos milhões de processos. Bom, se isso fosse verdade,
porque despacho juntos para cá, juntos para lá não significa nada, mas se fosse verdade, o que aconteceria com os advogados? Na hora que os prazos voltassem, eles não dariam conta de atender a tantos e tantos prazos. Por isso que nós conseguimos, com vários magistrados aqui, repito, que eles permitissem essa digitalização. E estamos, a despeito das dificuldades com a atual administração do tribunal, com uma comissão dialogando com o tribunal, porque nós temos uma ferramenta que vai poder ajudar nesta digitalização dos processos, porque o nosso tribunal não dá conta. Se vamos deixar por conta deles, vai ficar até o final do ano, não vai resolver nada. Inclusive, o sistema está falido. Vejam que os advogados aqui em Minas não conseguem fazer download dos processos na parte da tarde, só se eventuários juízes. Os advogados só à noite ou de manhã cedo, porque o sistema não está dando conta. O tribunal poderia ter se preocupado com isso, ter mantido um diálogo conosco, mas, infelizmente, não quis ter esse diálogo, a ponto até de não permitir, em audiências que tivemos com o presidente anterior, que os nossos setores de imprensa, nossos jornalistas participassem das reuniões. Uma coisa assim, lamentável e inexplicável. Mas é como está dito aí no prédio da UAB do Pará, a frase do nosso querido mineiro Sobral Pinto: a advocacia não é para covardes. A advocacia não é para covardes, nós aqui estamos enfrentando aqui com galhardia e com apoio dos advogados, 120 mil advogados de Minas Gerais, este momento que estamos vivendo, e que vamos vencer. Vamos vencer porque o novo normal vem por aí, nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar para essa nova realidade. E nós, advogados, temos que nos adequar a essas novas ferramentas. Nós todos, tudo que o Luciano disse, tudo que o Alberto disse, nós endossamos aqui. Nós precisamos nos preparar para isso, mas sempre exigindo o tete-a-tete com a magistratura. Essa é uma realidade. Eu vi outro dia uma decisão do CNJ aí, organizando um acesso aí à distância, nós temos que ter o tete-a-tete, a possibilidade disso. Temos meios modernos, você pega o seu WhatsApp, você conversa com a pessoa, vendo a pessoa, menos mal, mas tem que conversar com o juiz, não é com o assessor do juiz, porque já disse um juiz federal de certa feita, lá em Uberaba, terra aí do nosso caríssimo Wilson, disse que nós vivemos hoje uma justiça de assessores. Não vamos negar isso. Quem põe a mão no processo, quem faz o processo movimentar, são os assessores. Essa é a realidade. O juiz põe muito pouco a mão na massa, até mesmo porque não dá conta. E tem uns que não querem nem saber, deixa o toque com a assessoria que se dane o mundo. Eu me chamo Raimundo, mas eu me chamo Raimundo. Então, eu vou dizer que eu comecei com Drummond, e eu gosto sempre de dizer que uma palestra para agradar tem que ser respeitosamente como a mini saia. Tem que ter o tamanho suficiente para cobrir o assunto. E tem que ser curto bastante para despertar o interesse. Então, eu quero dizer que nós, advogados, não somos suicidas, queremos ter a nossa saúde protegida, a nossa Caixa de Assistência está dando essa assistência necessária, mas precisamos também de trabalhar. Lembrando São Bento, ora et labora. Estamos rezando, mas vamos trabalhar. Precisamos de trabalhar. Com os cuidados necessários, é claro, isso é perfeitamente possível aqui em Minas Gerais, estamos caminhando para isso. E quero, como comecei com Carlos Drummond de Andrade, terminar com ele também. O caríssimo mineiro dizia: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, eu seria a rima, não seria a solução. Aí eu digo para ele: pois é, Drummond, mas eu me chamo Raimundo. Logo eu sou rima, não sou solução. Onde está a solução? A solução está dentro de cada um de nós. Que nós tenhamos a consciência da necessidade de observar as regras adequadas e de fazer acontecer uma advocacia cada vez mais forte. Uma última fala. Este evento é maravilhoso, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Antes da Ordem ser do Brasil, ela é dos advogados. E a grande reclamação dos advogados com relação ao Conselho Federal é que está se preocupando muito com o Brasil, deixando de lado os advogados. É preciso mostrar essas ações efetivas, como, por exemplo, a lei que criminaliza a violação das prerrogativas, essas ações efetivas em prol da advocacia brasileira, que tanto espera e tanto necessita da OAB. Não tem a solução está dentro de cada um de nós. Muito obrigado. E depois dessas belas palavras, belas e poéticas palavras do nosso ilustre doutor Raimundo, eu queria agradecer a todos os palestrantes que nos brindaram aqui com suas brilhantes exposições. Fico muito feliz de ver que a preocupação com o advogado como profissional, em cada uma das seccionais que os senhores conduzem, é também a preocupação do advogado como ser humano.
saber que é importante cuidar para que tenhamos bons profissionais, precisamos de profissionais bem formados, com uma saúde mental em dia, cuja família esteja estruturada. Então, temos que pensar, assim, questões como crianças que não estão indo para a escola, como compatibilizar isso nesse momento com o exercício da advocacia. Fico muito feliz e honrado de poder ter mediado esse debate. Agradeço a todos, inclusive aos que nos acompanham aqui nesse dia de hoje pela internet, na transmissão do evento. Muito obrigado e boa sequência de eventos aí para todos os participantes. Muito obrigado, doutor Luciano, doutor Alberto, doutor Raimundo, pela presença e pelas brilhantes exposições.